Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Esse estudo estará também na playlist Interpretações Equivocadas. Nós vamos falar sobre a expressão está escrito. Se não houver uma sensibilidade da parte de quem está lendo as escrituras, pode haver aí uma confusão e a pessoa acreditar que a palavra de Deus entra em contradição e não entra. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela se harmoniza, passagem com passagem, versículo por versículo. A gente sabe que existem linhas teológicas de crenças com respeito a muitos assuntos na Bíblia, como calvinistas e arminianos, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, que são as linhas mais fortes. Existe aqueles que são aliancistas e os dispensacionalistas, enfim, porque a palavra de Deus, em algumas passagens, dá margem para essas linhas de interpretação, essas compreensões. Então, se você é arminiano ou calvinista, sirva ao Senhor Jesus dessa forma que você acha justo. Pré ou pós-tribulacionista, siga e sirva ao Senhor Jesus. Se bem que eu reconheço que é muito difícil, se você ainda não se definiu a linha que você decidiu defender, o pré ou pós-tribulacionista, arminiano ou calvinista, ou as demais divergências que há teologicamente, também na palavra. Eu sei que é difícil, porque existem argumentos fortes, tanto de um lado para outro lado, como para o outro lado também. Então, é questão de sensibilidade, tá bom? Nós vamos iniciar, sem mais delongas, o nosso estudo e vamos falar com respeito a essa questão do está escrito. O diabo se valeu dessa frase para tentar derrubar o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus estava atento. Ele usou essa frase que está em Salmos, 91, versículo 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Então, o diabo usou essa frase para levar o Senhor Jesus a praticamente um suicídio. Se lança daqui que vai vir anjos para te guardar. Mas o Senhor Jesus respondeu a ele com a passagem de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Ou seja, se o Senhor Jesus estivesse fazendo isso, se lançasse com aquela expectativa de que havia anjos para guardá-lo, para livrá-lo, muito provavelmente ele ia morrer, porque nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes a pessoa ela põe na cabeça essa ideia de que se ela se expor a um risco desnecessário, Deus vai salvá-la. Não vai. Como andar na linha do trem, próximo à passagem do trem, como beber veneno, ou pegar em cobras, como eu já vi vários vídeos aqui na internet, uma seita a qual eles dançavam, cultuavam, supostamente a Deus, com cobras nas mãos, e alguns deles foram picados por cobra e alguns morreram. Quer dizer, as pessoas tentaram a Deus e elas acabaram morrendo. A gente vê que quando a pessoa ela se expõe a um risco necessário, o Senhor com certeza guarda ela, como no caso de Paulo, lá em Atos capítulo 28, versículo 3, que uma víbora enrolou no braço de Paulo e, pela narração da passagem, ele foi mordido porque os bárbaros achavam que ele ia inchar e morrer. Mas não aconteceu isso. Por quê? Porque Deus guardou ele. Ele não estava ali tentando a Deus. Ele estava naquela ilha por uma missão dada por Deus. Então é importante termos essa compreensão. Não é porque está escrito de um jeito que eu não deva considerar uma outra passagem. A gente tem que sempre analisar uma passagem e tentar harmonizar com a outra passagem para que a gente não se perca e tire assim conclusões precipitadas ou equivocadas. Embora esteja escrito que não haverá salvação
para adúlteros, ladrões, prostitutas, meretrizes, né, publicanos, melhor dizendo, que é o mesmo que ladrões e prostitutas, como está escrito lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 10, né, que diz que não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Quer dizer, não é porque está escrito isso aqui que a pessoa que hoje se embriaga, hoje rouba, hoje se prostitui, que amanhã ela não possa se converter e ser salva. Está escrito em Mateus, no capítulo 21, em versículo 31, o próprio Senhor Jesus falou que meretrizes e publicanos entram adiante dos religiosos da época, né, no reino de Deus. Deixa eu ler, diz assim, acompanha aí na tela. E qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus contou uma parábola, eles responderam, né, o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Quer dizer, publicanos e meretrizes arrependidos são salvos e entram no reino de Deus antes de pessoas religiosas, de pessoas que seguem um padrão de vida pautado em cima de ritos, né, de costumes religiosos. Não é porque está escrito, continuando aqui o nosso estudo, que maldito o homem que confia no homem, que não podemos ter amigos ou confiar na esposa, no marido. A gente tem até aqui na playlist Interpretações Equivocadas essa conclusão de Jeremias 17:5, né? Nós temos que entender que isso aqui há um contexto para ter sido dito isso, né? Maldito homem confia no homem que deixa de confiar em Deus para confiar no homem. Então a gente entende que, como diz em Provérbios 17:17, que há amigos que são mais do que irmãos. Então eu posso ter. Então a gente harmoniza as passagens, a gente entende o contexto e tira uma conclusão sábia do que nós estamos lendo. Eu espero que você esteja compreendendo até aqui. Temos que considerar o contexto, né? Tem uma passagem que diz, Hebreus 6, que diz que pessoas que foram iluminadas, elas provaram o dom celeste, é impossível renová-las para arrependimento. Vamos ler, acompanha aí na tela. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovadas para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quer dizer, a gente vê aqui que está escrito que é impossível renovar uma pessoa que foi iluminada ao arrependimento, mas nós temos que considerar a palavra de Deus, porque está escrito em Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, a gente vê Paulo, o autor aos Hebreus, falando que é impossível renovar alguém que já teve experiências maravilhosas com Deus, renová-los ao arrependimento. Eu acredito que quando há um arrependimento, ou melhor, um desejo sincero de salvação, de fazer o que é certo, Deus alcança esses corações com a misericórdia. Não sei a fundo qual o critério de Deus para resgatar algumas pessoas, mas a gente sabe sim que Deus é misericordioso e nós não podemos dar nenhuma alma como perdida se essa alma ainda está viva. Para a gente finalizar, a gente pode ver na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23, que diz assim, eu vou ler do versículo 22. Tens tu fé? Tenha-na em ti mesmo diante de Deus.
Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Eu já ouvi e vi pessoas aqui na internet falarem: pecado é o que a sua consciência acusa. E isso não é verdade. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. A gente vê que as pessoas que irão para o inferno estão descritas aí em Coríntios 6:10, que nós já citamos, como também Apocalipse 21, versículo 8, pessoas que vão ser condenadas nessa condição, que viverem nessa condição, que morrerem nessa condição, serão mortas e irão para o inferno. Então, não existe isso de que pecado é o que a sua consciência lhe acusa. E quantas pessoas estão tão afundadas no pecado que a consciência já está até cauterizada? Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Mas existem coisas que a Bíblia não diz que é pecado. Então, aí sim fica na consciência da pessoa. Um exemplo: a Bíblia não me proíbe de comer nada. A gente vai para o Novo Testamento, tem uma certa proibição ali que os discípulos dão, né, ali no início de Atos, com respeito ao sangue. Enfim, a gente sabe que ninguém vai comer coisas com sangue, mas Paulo ele vai falar em Filipenses que nós não somos condenados nem pelo que nós comemos, nem pelo que nós bebemos. Então, o contexto de Romanos 14 está se referindo à comida e bebida. Então, nós não podemos generalizar. Pecado é o que sua consciência acusa, porque está falando aqui que o que não provém de fé é pecado. Não, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. E muitas pessoas, elas são guiadas com essa ideia: não, a minha mente não me acusou, então não é pecado. Não, se a sua mente não te acusou e não está escrito nenhuma proibição sobre aquilo na Bíblia, então você está livre. É a sua consciência diante de Deus, como está escrito aqui, né? É a sua consciência diante de Deus. Comer, beber, é o que você tem consciência do que você fica à vontade. Faz por fé, então você está liberado. Mas a Bíblia fala que é pecado prostituição, então não existe explicação. A minha consciência não me acusa. Está errado. A Bíblia fala do roubo, que é pecado, ainda que se dê uma explicação para o roubo, para a mentira, seja lá para qual pecado que a Bíblia já declara que é pecado, não vai haver justificativa. Haverá punição se não houver arrependimento. Então, é importante termos cuidado com respeito a interpretar certas coisas da palavra de Deus, tá bom? Essa passagem de Romanos 14, nós lemos aqui, do 20 para frente, é importante você tomar muito cuidado para que você não se confunda. Considere outras passagens para você compreender essa. Entenda o contexto para você se situar bem, tá bom? Eu espero ter contribuído aí com o seu aprendizado. Volte aqui para assistir os demais vídeos. Assista os demais vídeos aqui da playlist Interpretações Equivocadas, para que o seu conhecimento possa ser iluminado com o estudo que nós fizemos, tá bom? Até o nosso próximo estudo.